Continuando no nosso roteiro de implantação do sistema ERP do NAMES, estamos agora na terceira videoaula. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar as configurações tributárias, ou seja, vamos trabalhar os cadastros e as tabelas onde iremos configurar e lançar todos os índices e classificações tributárias necessárias para que o seu faturamento seja mais automatizado. Com essas tabelas e com esses fatores lançados, os usuários não terão a preocupação direta de estar classificando tributariamente cada produto no pedido. Ou seja, no momento em que ele buscar o cliente e lançar o produto, o sistema já sabe automaticamente quais são as classificações tributárias pré-configuradas para aquele lançamento. Para isso, vamos entrar aqui em cadastros e começar a configurar o CFOP. CFOP é Código de Operações Fiscais. Nós entendemos que esta videoaula está sendo dirigida para pessoas que já têm um conhecimento na parte tributária, na parte de emissão de notas fiscais. Então, nós não vamos nos ater explicando basicamente o que vem a ser uma CFAP, o que vem a ser uma CST, o que vem a ser uma alíquota de IPI, porque já temos de forma conceitual que esta videoaula está sendo dirigida para pessoas que já têm este conhecimento. Então aqui nós vamos cadastrar as nossas CFOPs. Como que eu faço para cadastrar uma nova CFOP? Clico em novo, ok? E vou digitar o código da minha CFOP. Então vou cadastrar aqui 6102. Descrição da minha CFOP. Venda fora do estado ou venda interestadual. Ok? Coloquei a descrição e vou classificar aqui. Que tipo de CFOP é esta 6102? Ok? Ela é uma CFOP de venda? Ela é uma CFOP de consignação? Ela é uma CFOP de devolução ou retorno? Ou é de outras movimentações? Então, eu sei que a 6102 é uma CFOP de venda, então vou clicar que ela é venda. Vou indicar também se quando o meu faturamento ou o meu pedido lá for feito com essa CFOP 6102, ele está perguntando assim, movimenta estoque quando eu confirmar o faturamento. Se eu quero que movimente, eu vou marcar. Tá? Esta CFOP é para o mercado externo? Não, não é para o mercado externo. Então, eu não vou marcar, porque 6102 é venda interestadual, então é uma venda interna dentro do meu país, não é uma exportação. Aqui eu vou fazer a classificação de quais tributos que incidem, quando eu vender com esta CFOP 6102. Então aqui, ela é isenta de IPI? Não, não é isenta de IPI. Ou, no caso, se for, você vai marcar que ela é isenta. Tá? É isenta de PIS/COFINS? Se for isento, eu vou marcar. É isento de ICMS? Se for isento, eu vou marcar. Mas aqui eu estou considerando que o regime tributário da minha empresa é o regime de lucro real e que eu sou uma indústria. Então, se eu sou uma indústria, ok, ou se eu sou uma distribuidora, enfim, eu estou pondo aqui, 6102, ok, e eu estou classificando esta CFOP conforme os requisitos tributários dela. Então, eu vou dizer se ela é isenta de IPI, se ela é isenta de ICM ou não. Tá. Se for isento, eu vou marcando. Como eu estou classificando que ela não é isenta, estou deixando ela desmarcada.
Aqui, usar a alíquota para produtos importados com origem 1, 2, 3, 4, 5 ou 8. Ou seja, se a minha CST de ICMS começar com 1, 2, 3, 4, 5 ou 8, eu entendo que ela tem origem externa, ou seja, um produto importado, ela foi um produto adquirido no mercado externo. E aí eu posso clicar a seguinte: se eu vender com 6102 e a CST dos meus produtos começarem com 1, 2, 3, 4, 5 ou 8, eu quero usar a alíquota para produtos importados, ou seja, na minha venda interestadual ele não vai usar 12%, por exemplo, eu estou vendendo para São Paulo, ele não vai usar 12%, e sim vai usar 4%. Então aqui eu digo se eu quero que ele aplique esta regra ou não. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, é isento de DIFAL, né? DIFAL, ali eu só vou aplicar no caso de DIFAL quando eu estiver vendendo para consumidor final, né, de um outro estado. É isento de FCP, Fundo de Combate à Pobreza, marcar se é ou não. Esse produto, tá? Ou quando eu vender com 6102, ele vai me isentar de substituição tributária? Não. Ok? Então aqui eu vou gravar. Ok? E o que vem a ser esta CFOP relacionado para substituição tributária? Isso aqui é para facilitar e automatizar a digitação do pedido. Ou seja, se em um único pedido eu vou ter produtos com substituição tributária e sem substituição tributária, eu posso fazer lá no meu pedido e colocar que ele é 6102. E aqui eu posso vincular qual a CFOP que vai me indicar as operações com substituição tributária. Porque quando houver produtos no mesmo pedido com substituição, ele vai me trazer a CFOP com substituição tributária automaticamente. Ok? Já vamos fazer um exemplo disso para você compreender. Aqui eu vou indicar que essa CFOP ela é vista pela empresa Vettori, sim. Por quê? Igual eu falei, no nosso sistema do NAMES eu posso ter mais de uma empresa cadastrada. E daí eu posso dizer se esta classificação vale para a minha empresa Vettori e se vale para as demais empresas que vierem estar cadastradas no sistema. Ok? Aqui, observações. Aqui eu posso pôr observações pré-definidas, que quando eu usar esta CFOP, ela vai me transportar estas observações para a minha nota fiscal. Ok? Concluí toda a minha configuração aqui, vou gravar. Ok? Então ele vai marcar lá, ó, essa CFOP, ela 6102, ela tem o código 005. Ok? Então eu posso ter uma outra CFOP, por exemplo, aqui, ó, 6403, né? Venda estadual com substituição tributária. Aí eu vou dizer, ela é venda, ela movimenta estoque, ok? Ela não é isenta de IPI, mas ela é isenta de ICMS. Por quê? Porque tem substituição tributária. No caso da revenda, ok? Aí eu vou colocar aqui se tem DIFAL, quer dizer, eu vou seguir aquele parâmetro todo. Aqui eu tenho que ter esse conhecimento, né? Esse conhecimento tributário para poder classificar esta CFOP. Se você não tiver esse conhecimento, ligue para o seu contador que ele vai lhe fornecer. Ok? E vou gravar. Ok? Eu vou pegar aquela CFOP 6102 que eu cadastrei e vou agora falar o seguinte, olha, se no mesmo pedido que eu aplicar o 6102 tiver algum produto com substituição tributária, qual que é a CFOP que o sistema pode pôr automaticamente para facilitar a vida de quem está fazendo a nota? Então eu vou dizer assim, olha, quando tiver 6102, que é produto sem substituição, em um pedido que tiver produtos com substituição, coloque nesses produtos com substituição automaticamente a CFOP 6403.
ok? Isso aqui é para facilitar e automatizar melhor a digitação do seu pedido e a emissão da sua nota fiscal. Ok? Aqui você pode cadastrar mais de uma CFP com o mesmo código. Ou seja, eu tenho aqui, ó, duas CFPs 5102, tá? Então, eu posso ter várias CFPs, né, com o mesmo código. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, esta CFP, ó, 5102, que ela é toda isenta. Ó, venda dentro do estado. Venda, ela é isenta de IPI, isenta de ICMS. Aqui eu isentei toda ela. Mas eu posso falar assim, Sandro, eu quero ter uma 5102 que não seja isenta. Porque tem alguns casos onde eu vendo com a 5102 que a maioria das vendas que eu vou fazer, ela não é isenta. E algumas vendas para determinados clientes que estão dentro de um regime diferenciado lá, eu tenho que isentar. Então, nesse caso, você pode cadastrar mais de uma 5102. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou cadastrar um 5102, venda dentro do estado, ok? E vou classificar. Ela é venda, movimenta estoque, movimenta. Ela é isenta de IPI, mas não é de ICMS, não é de PIS/COFINS, ok? Eu posso dizer assim, ela é isenta de FAO, que não vai ter de FAO, ok? No caso aqui, 5102 não tem substituição tributária, e ela vale para a empresa vetor. E vou gravar. Ok? Então, você vai ter casos que uma determinada CFOP, por exemplo, 6101, vou cadastrar aqui, 6101, venda produto industrializado. Vou dizer aqui, ó, ela é venda, movimento estoque, e esta 6101 minha, ela tributa IPI, então ela não é isenta. Mas ela é isento para determinado caso, para determinado cliente lá, enfim, existe alguma situação em que ele é isento de PIS/COFINS. Então eu posso isentar ela de PIS/COFINS. E posso cadastrar uma outra 6101 que não seja isenta de PIS/COFINS, né? Ou uma 6101 que é isenta de IPI, ok? E cadastrar uma outra 6101 venda de produto industrializado, mas essa aqui não é isenta, ela tributa tudo. Vou marcar lá, ó, e gravar. Então esse é o cadastro de CFP, ok? Aqui são um segundo parâmetro, somente para as CFPs de substituição tributária, quando eu quero fazer um controle onde o produto que eu estou vendendo aqui, né, ele vai me usar de créditos da substituição tributária da primeira nota de entrada que ele achar estoque. Então, ele tem aqui, a CFP controla o movimento de crédito de itens com substituição tributária através de FIFO para habilitar a consulta, configure a data inicial em utilitários, configurações técnicas. Ou seja, essa data inicial vem a ser o quê? Qual é a primeira data que o sistema vai buscar nota fiscal que tenha crédito para substituição tributária? Então, eu vou clicar a partir do dia 1º de fevereiro de 2017, comece a pegar as notas para computar esses créditos. Daí você pode habilitar aqui. Ok? Então, aqui é a parte de cadastro de CFOP. Bom, eu tenho também a questão de redução para ICMS, ou seja,
Para vendas dentro do estado, ok? Para vendas dentro do estado, às vezes eu tenho situações assim, de redução de base de cálculo. E daí eu tenho que configurar isso aonde? Na CFAP também. Ou seja, quando eu vender 5102 e esta venda for para uma revenda, eu vou ter uma redução da base de cálculo na fração de 33,33%. Como que eu configuro isso no sistema? Chamo a CFLP que eu preciso, vou em reduções para ICMS e vou colocar assim, lá, qual que é a alíquota final? 18%. De qual estado que eu estou falando? Estou falando do estado X, ou São Paulo, ou Paraná. Qual que é a razão da redução de base de cálculo? 33,33%. Tá? E aqui ele vai dizer assim, bom, eu mostro, quando eu fizer essa redução, a minha exibição da base de cálculo de ICMS vai ser base cheia ou base de cálculo reduzida? Se for de base de cálculo cheia, ele vai mudar a CST de ICMS automaticamente para 90 ou 51. Se a base de cálculo for reduzida, a tua CST de ICMS será destacada na nota como 20, 70 ou 90. Então, eu vou dizer assim, não, vai ser base cheia. E vou gravar. Então, quando você usar esta CFOP para uma venda dentro do estado, o cálculo da base de cálculo vai ter um diferimento, ou seja, ele vai reduzir 66,66% e vai mostrar a base de cálculo de ICMS cheia. Caso você queira que a base de cálculo seja reduzida, você simplesmente clicaria aqui, aí ele ia, por exemplo, lá, R$100, né? Se o total dos teus produtos fosse R$100, a base de cálculo seria R$66,66 e aplicaria 18% sobre esse total, ok? Então, continuando aqui, tá? A nossa dica aqui de como configurar a base de cálculo reduzida dentro do CFLP. Bom, além do CFLP, nós temos um outro cadastro que nós temos que alimentar. Seria aqui a parte de alíquota estados, ok? Alíquota estados, você vai cadastrar os estados da federação ao qual você tem comércio. Ou seja, se você está no estado do Paraná e você tem clientes no Rio Grande do Sul, você precisa cadastrar aqui nesta tabela quais são as tuas alíquotas para essas transações interestaduais com o estado do Rio Grande do Sul. Então eu vou ter que pôr lá novo, vou pôr a sigla do estado na federação, Rio Grande do Sul. Qual que é a alíquota de ICMS para as transações interestaduais com esse estado? 12%. Para produtos importados, qual é a alíquota praticada nessa transação? É 12%? Não, é 4%. Aqui você vai colocar, caso você tenha inscrição de substituto tributário no estado do Rio Grande do Sul, você vai colocar aqui. Se não, pula. Qual que é a alíquota de ICMS interno no estado do Rio Grande do Sul? É 19%, é 18%, ou seja, nas transações internas lá, qual que é a alíquota praticada? Qual que é o percentual de ICMS relativo ao Fundo de Amparo à Pobreza no estado do Rio Grande do Sul? 2%. Percentual provisório de partilha, né, do DIFAL. Aí eu vou colocar, em 2017 é 60%. Ok? Coloquei os parâmetros aqui e vou gravar. Então, assim você vai fazer com todos os estados da federação ao qual você trabalha. Tá? Então, se quiser pesquisar, já tenho cadastrado aqui Rio Grande do Sul e São Paulo. São Paulo, puxo lá São Paulo, 12%, 4%, 18% e sucessivamente. Eu quero cadastrar o Rio de Janeiro. Então, novo, vou colocar lá Rio de Janeiro.
alíquota interestadual 12%, alíquota para produtos importados 4%, alíquota interna no Rio de Janeiro 19%, 2% é o Fundo de Amparo à Pobreza e a partilha deles, o FCP, está em 60%. Gravei. Então, alimentei também aqui, ok, a minha tabela de alíquota estado, tá? Outra configuração que você tem que fazer no seu sistema é a configuração do regime tributário da sua empresa. Então, você vai entrar aqui em utilitários, configurações, dados da empresa. Aqui você vai ter todos os dados cadastrais da sua empresa, ok? E dados fiscais. Você vai pôr o CNAE. Se você for uma prestadora de serviço, qual que é o código do serviço praticado também, que às vezes eu posso ter produtos e também serviços. Aqui mostra se o serviço é prestado dentro da sua empresa ou no cliente. Isso aqui você só preenche se você tiver prestação de serviço juntamente com a sua atividade comercial. Tipo do regime tributário. Se a sua empresa é Simples Nacional, excesso de sublimite de receita bruta ou regime normal. Lembrando que nós entendemos como regime normal os regimes de lucro presumido e lucro real, tá? Então ele coloca tipo de regime tributário normal qual que é o tipo de lucro real que você trabalha. Então, aqui, ó, dentro do regime normal, é lucro real ou lucro presumido? Então eu vou dizer, é lucro real. Então eu defini aqui parâmetros tributários da minha empresa. Clique em atualizar e vou sair. Então nós já vimos cadastro de CFOP, cadastro de alíquota estados, ok? E agora nós vamos ver a questão do NCM, tá? O NCM é o código de classificação tributária de um conjunto de produtos. Ou seja, eu posso ter vários produtos dentro da minha linha com o mesmo NCM. Este NCM é que vai dar a minha classificação tributária, tanto para tributos estaduais como para tributos federais do meu produto. Então, eu tenho lá a tabela TIP, que é fornecida pela Receita Federal. Essa tabela TIP, ela vem com este código que nós chamamos de NCM, que é a nomenclatura comum no Mercosul, que seria a nossa antiga classificação tributária, né? E nela vem toda a indicação da classificação tributária dos tributos federais. Porém, ela vai ter uma variação em relação a cada estado. Então, ou seja, aqui nesse cadastro, o que é parametrizado que nós podemos deixar são todos os tributos federais. Então, no cadastro de NCM, eu vou pegar um aqui, ó, bombas e rotores mecânicos, ok? Então, o NCM tal, vou dar a descrição desse NCM. Essa descrição você pode pegar diretamente da tabela TIP, tá? Que é fornecida pela Receita Federal, ou você até dá a descrição que você melhor entende dentro da sua empresa. E aqui eu vou começar a fazer a classificação. Então, neste quadrado diz assim, ó, classificação para PIS/COFINS, empresa normal / lucro real, ok? Então, por que lucro real? Lá, quando eu fui em utilitários configurações, eu falei que a minha empresa era lucro real. Então, ele está me trazendo aqui lucro real. Se eu tivesse colocado que a minha empresa está no regime do lucro presumido, aqui apareceria lucro presumido. Aí eu vou colocar para produtos classificados dentro desse NCM, qual que é a alíquota de PIS?
qual que é a alíquota de COFINS, né? Aqui são as CSTs para PIS e COFINS, para operações de saída tributada, a CST 01, para operações isentas, CST 07. Para operações de compra, de entrada, eu vou usar a 50 para tributada e a 70 para isenta. Então, isso aqui, você pega essas informações, se você não tiver, você pega com a sua contabilidade, ok? IPI, aí eu venho aqui, ó, IPI, qual que é a alíquota de IPI para produtos classificados dentro desse NCM? 15%. Aí eu também tenho Código de Classificação Tributária, que é o CST, tá, para IPI. Então, eu tenho o CST de PIS/COFINS, tenho o CST de ICMS, tenho o CST para IPI. Aí ele tem aqui, para operações de saída tributada, 50. Enquadramento, 999. Se for isenta, 52. Enquadramento, 301. Tá? Você meio que tem que ter um conhecimento aqui tributário básico para poder preencher, ok? Vai preencher com os CSTs, no caso aqui do nosso IPI, eu tenho o CST e também tenho um código de enquadramento, ok? Se eu for importar esses produtos classificados dentro desse NCM, qual que é a alíquota de importação que é atribuída a ele? 14%, ok? Aqui eu vou classificar qual que é a carga tributária desse produto, se ele for adquirido dentro do mercado nacional e se ele for importado. Isso aqui é para destaque daquelas notas que você vende, se possivelmente você vender para consumidor final, que é obrigado a mostrar qual que é a carga tributária do item. Então, é aqui que você classifica também para que possa ser destacado lá na nota, tá? A carga tributária deste produto, né? Quando ele é adquirido no mercado interno é 45% e quando ele é importado, você indica aqui nesse campo, no caso eu coloquei 65%. Ok? Cadastrou isso aqui, gravou. O que vai acontecer? No cadastro do produto, tá? Você não precisa se preocupar em colocar todos esses índices, tá? Todas essas alíquotas. Por quê? Você simplesmente vai chamar o teu produto, ok? Você vai chamar o teu produto e na parte aqui de classificação fiscal, você vai atribuir o respectivo NCM. Então, eu quero pegar lá o NCM de bombas, ó, atribuir. Quando eu atribuir este NCM aqui, eu já vinculei todos aqueles parâmetros tributários e aqueles índices a ele, ok? E assim você vai colocando nos demais produtos que tem a mesma classificação. Ou seja, se mudar alguma classificação daquela, eu não preciso passar produto a produto. Eu simplesmente vou direto no cadastro de NCM que mudou. Por exemplo, se o governo federal falou que a alíquota de IPI para os itens desse NCM passou de 15% para 10%, eu simplesmente vou mudar aqui, ó. Pronto, eu já reclassifiquei automaticamente todos os itens que contém aquele NCM. Ok? Deu para a gente compreender bem, né, a questão de classificação tributária de NCM. Então, nós já vimos nessa videoaula como cadastrar CFAP, como cadastrar e configurar as alíquotas para as transações interestaduais. Então, nós temos a tabela alíquota estados, né? Vimos agora NCM, ok? E para finalizar, nós vamos abordar aqui a classificação para substituição tributária. Então, como eu falei, o meu NCM, ele vai reger qual que é a classificação tributária de um grupo de produtos.
Ali naquela tabela nós vimos agora a questão de tributos federais, ok? Que seja PIS/COFINS, IPI, Imposto sobre Importação. Já classificamos. Porém, os meus produtos sofrem influência do ICMS. E o meu ICMS, ele difere de estado para estado. Então, cada estado da federação tem uma política diferente. Então, no que tange a substituição tributária, o mesmo NCM pode ter um MVA diferenciado de estado para estado. Então, aonde que eu cadastro, Sandro, esses NCMs, né, e essas classificações de substituição tributária para cada estado? Então, o cadastro que você vai ter que alimentar está aqui, ó, cadastro, produtos, tem aqui substituição tributária versus estados. Então, aqui que você vai cadastrar, né, as regras de substituição tributária para um determinado NCM em vários estados da federação. Então, entrei no cadastro substituição tributária versus estados e vou buscar o NCM que eu quero classificar. Peguei aqui esse NCM e eu vou dizer que vale para a empresa vetor e ele vai perguntar assim, para qual estado que você quer configurar? Veja que aqui ele abriu para mim a tabela que eu alimentei lá, a tabela alíquota estados, ok? Então eu vou falar assim que esse NCM eu quero configurar a substituição tributária dele para o estado do Rio Grande do Sul. Aí ele diz assim, qual que é a alíquota de destino de ICMS lá no Rio Grande do Sul? A alíquota de destino é 18. Qual que é a margem de valor agregado que o governo do Rio Grande do Sul determinou para os itens desse NCM? Fala, olha, o MVA desse produto é de 65%. Tem redução, ou seja, né, existe uma redução sobre esse MVA? Não tem. Qual que é o KENAI de destino? Este KENAI você só vai ter que alimentar, tá, para as classificações do Mato Grosso do Sul, onde ele não apenas se limita a classificar pelo NCM, mas ele faz a classificação desse MVA, ele vincula NCM e KENAI, que é o Código de Atividade do teu cliente. Então, esse estado do Mato Grosso, no caso, né, é o mais complicado, porque você vai ter que fazer combinações entre classificação fiscal, ou seja, NCM mais KENAI, ok? Mas como nós estamos classificando para o Rio Grande do Sul, KENAI não é necessário. Então, eu vou pular. E aqui diz assim, diferencial é aplicado quando o MVA é zerado. Eu vou ter situações onde eu não tenho MVA, ele é zerado, e eu tenho um diferencial apenas de cálculo. Então, quando o meu MVA não existir dentro daquele estado, eu vou ter um percentual de diferencial, ok? Aqui, quando eu estou cadastrando, ele diz assim, esta regra vale para todos os regimes tributários, né? Ou seja, ou não, esta regra só vale para clientes de Simples Nacional, ou esta regra só vale para clientes do regime tributário. Ou seja, se o teu destinatário lá for do regime normal, é uma regra. Se o destinatário for de Simples Nacional, pode ser outra regra. Ou esta regra vale para todos os regimes. Ok, coloquei aqui, vou gravar. Ó. Então, eu defini que esse NCM aqui, para o Rio Grande do Sul, tem esta regra aqui, aplicada para a substituição tributária. Mas eu posso ver que, de repente, para São Paulo, ó,
para São Paulo, eu posso ter uma outra regra. Esse NCM no estado de São Paulo, ele tem um MVA mais baixo, ó. Então eu posso colocar lá, ok? E ele vale para todos os regimes. Eu posso, não, 45% ele só aplica para regime de empresas do Simples Nacional, ok? E eu posso falar que ele vai ter um MVA mais alto para empresas do regime normal. Então, nesta tela aqui, ó, nessa tela, substituição tributária versus estados, é onde eu vou classificar a substituição tributária para os respectivos NCM. Joia? Então, gente, aqui, concluindo, né, nós vimos as principais tabelas de classificações tributárias que você vai ter que alimentar nesse roteiro de implantação do seu sistema, ok? Lembrando que no produto, ok, você vai aplicar também algumas configurações. Então, na aba de classificação fiscal, ó, você vai colocar aqui qual que é o CST de ICMS, né, desse produto, tá? Então, eu tenho aqui, ó, CST de ICMS 000. Se esse produto tiver substituição tributária, ele vai ser um 010. No caso de você ser uma indústria. No caso de você ser um distribuidor, que você já pagou a substituição tributária na fábrica, ele vai ser um 0,60. Aqui eu vou jogar o meu MCM, que daí ele já vai herdar toda essa classificação que eu fiz nas tabelas. Então, quando eu colocar este produto em uma venda, eu não tenho que me preocupar mais, porque eu já vinculei todas as configurações tributárias, tanto de tributos federais quanto de tributos estaduais, eu já vinculei ao meu MCM. Quando eu vinculo aqui, pronto, automatizei todo esse meu processo. Ok? Então, aqui, gente, você já fica tranquilo e não tem que se preocupar como muitos sistemas que em cada nota fiscal você vai ter que se preocupar, poxa, qual que é o CST de PIS/COFINS, qual que é o CST para IPI. Aqui você não se preocupa, porque você já fez isso na tua implantação, né? Então, daqui para frente, a tua vida vai ficar mais tranquila, ok? E aqui nos dados por empresa, eu vou vincular simplesmente qual que é a minha alíquota de ICMS para transações dentro do estado. Então, este produto aqui, para transações dentro do estado, o meu ICMS é 18%, ok? E eu posso falar que ele possui substituição tributária ou não dentro do estado. Para transações interestaduais, tá? Nós já classificamos, ok? Nós já classificamos lá naquelas tabelas de alíquota estado. Então, tratando de ICMS, alíquotas e regras dentro do estado, você vai classificar no próprio produto nesta aba dados por empresa, ok? Para operações interestaduais deste produto, no que tange a ICMS, tá? Você vai definir aqui, ó, alíquota estados e vai lançar lá, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nos estados ao qual você vai fazer vendas, você já vai definir aqui. Então, regras interestaduais para ICMS, você classifica aqui, ok? Para ICMS dentro do estado, você classifica no próprio produto, na aba dados por empresa. Joia? Então, aqui nós finalizamos a terceira videoaula do teu roteiro de implantação. Ok, gente? Até a próxima videoaula, que será de número 4, onde nós vamos trabalhar a questão agora digitando orçamento e pedidos.
que daí nós vamos aplicar tudo isso que já nós configuramos até agora, vamos pôr na prática digitando os nossos pedidos. Ok? Muito obrigado. Até a próxima videoaula.